Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita de Fátima. É com muita alegria que a gente recebe a todos, os amigos espirituais, e, enfim, mais uma segunda-feira. Eu estou aqui para agradecer ao nosso Mestre Jesus a oportunidade de vida, de ter chegado até aqui. Tem muita gente tão longe também, não é? Longe. E para dizer para vocês que a campanha de Adote uma Cadeira foi um sucesso, a gente conseguiu todo o dinheiro em tempo recorde, não esperávamos por isso, né? Foi uma campanha bem simples, todo mundo contribuiu e, como todo mundo pode observar lá atrás, agora a gente conseguiu mais 10 e o seu Hélio carinhosamente mais uma vez adiantou esse valor. Nós compramos as cadeiras, né? A gente sempre conta com a ajuda de todos, então quem quiser continuar contribuindo, a gente agradece muito, tem muita coisa aí, a gente quer montar uma biblioteca, enfim, tem bastante coisa pra gente fazer, né? Tá melhorando, a gente ganhou um filtro hoje, novo, de 3 irmãs que vêm de Blumenau, quase que semanalmente, então a gente fica feliz, assim, né? Porque na verdade é pro conforto de vocês, nosso, né? De todos, a gente não tem palavras para agradecer. E as regrinhas da casa, né? A gente vai ter uma palestra daqui a pouco com o Aloísio. O seu Hélio vai dar aquela entrada maravilhosa que nos emociona. A gente tem aquela pequena biblioteca ali para os livros serem lidos aqui enquanto aguarda os atendimentos. Então, para quem não conhece, depois da palestra tem um cafezinho. Aí todas as pessoas que estão aqui vão fazer fluido. Acho que tem agendamento, a Marili já deu a sequência ali, já pegou os nomes, então a gente dá preferência para idosos. Mães, sempre avisar se às vezes a criança não vem, mas está em casa sozinha. Então avisa a Marili, senão ela não vai saber. Para a gente dar essa preferência também, né? E pessoas que chegam em estado também bastante crítico, a gente obrigatoriamente também dá um atendimento especial. E aí, o fluido, a mesa, emergência hospital, certo? Para o fluido, para a mesa, a gente pede depois a mesa passar pelo fluido, e para a emergência vai antes, tá? Só para entender a regrinha, a gente não passa ninguém na frente de ninguém, tá? É isso então, uma boa noite a todos, muito obrigada. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Que a paz do Mestre possa estar sempre no coração e caminhada de todos os irmãos. Hoje a minha mensagem ela vai ser um pouco diferente dos outros dias. Eu estive no hospital hoje de manhã, fazendo um procedimento muito complicado. É uma laringoscopia, não é? Para quem não sabe, eu tive um câncer na boca. Vai fazer semana próxima 3 anos, graças a Deus e aos nossos irmãos mensageiros do bem, nossos irmãos médicos espirituais, também os da terra, médico da terra, conseguiram me devolver a vida. Eu quase, por muito pouco, não desencarno, não é? Mas então, os nossos irmãos e o nosso mestre achou que eu tinha que ficar mais um tempo aqui. E eu sou muito grato por estar cumprindo esta missão. E eu, ao fazer esse procedimento, eu recebi o laudo, no mesmo momento, de que, graças a Deus, novamente, nada de resíduo, nada apareceu na minha boca. O câncer que eu tive há 3 anos atrás foi na boca, né? E as cordas vocais, não é? Então todo esse setor de garganta, que na época o meu irmão André, ele falou numa reunião que era na garganta. Não foi na garganta, foi na boca que eu tive esse câncer, né? Ele já estava pegando no osso e o médico queria retirar o meu maxilar.
Consequentemente, eu não poderia comer tão cedo e muito menos falar. Isso é muito forte falar, é muito bom falar sobre isso, porque se eu tivesse feito esse procedimento, essa cirurgia, eu não estaria falando aqui, nesse momento. Então vocês observem que como nossos irmãos da espiritualidade, né? Como os nossos irmãos médicos espirituais são fortes e conseguiram fazer com que esse câncer desaparecesse sem cirurgia. Então, por isso e por muitas coisas mais que me aconteceram de 3 anos para cá, eu sou eternamente agradecido a Jesus, a nossa mãe Maria e aos irmãos da espiritualidade que até hoje me ajudam, né? Me ajudam, fazem com que eu continue nessa minha missão. E eu deixo essa mensagem diferente de costume para que alguém da família, algum irmão que possa estar atravessando uma problemática desse sentido, né? Um câncer que, quando fala no câncer, o cara morreu, o cara já está no corredor da morte. Não, eu tive esse problema, né? Mas ele já foi embora. Eu estou curado, né? Eu tenho um laudo de cura na mão, né? Avaliado pelo meu irmão lá de cima que ele chegou e assinou. Senão, o Hélio está curado. Graças a Jesus. Graças a minha mãe, Maria, e aos irmãos da espiritualidade que me ajudam. Por isso, aos irmãos, deixo novamente essa mensagem, né? Uma mensagem de cura, uma mensagem de muito agradecimento. Deus está aqui nesse momento, sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você e vai. Deus está aqui para aliviar o seu sofrimento. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, e em todos os tempos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a luz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor, não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim,
desabafou, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrir. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Obrigado, seu Hélio. Como sempre, muito emocionante a sua abertura, né? E quem não fica emocionado, né? Diante de um testemunho, né? E a gente que trabalha na casa, a gente vê tantos testemunhos assim, né? Acontecerem. E uma coisa pode ter certeza: depende da fé de cada um. A espiritualidade está aqui para ajudar. Jesus, né? Deus. Nós somos instrumentos. Mas o mais importante é a fé de cada um de vocês. E ninguém vai conseguir despertar a fé de vocês, a não ser vocês mesmos. A gente sempre fala aqui, a fé é uma porta que se abre por dentro. Então depende de cada um. Jesus já falava, né? Está lá no Evangelho, a tua fé te curou. Ele que foi, né? E é o maior dos médiuns, ele nunca disse, eu te curei. Ele sempre falava, a tua fé te curou. E é isso que é muito importante a gente colocar. Porque a gente, como ser humano, a gente sempre espera do outro que o outro faça tudo. Né? Espera que as coisas caem do céu. Mas depende só de cada um de vocês. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre perdão. A gente já fez algumas palestras aqui sobre o perdão, né? Mas na última segunda as pessoas começaram a perguntar muito sobre o perdão, né? E a gente resolveu aí falar um pouco mais sobre o perdão. Então, se vocês forem tendo alguma pergunta para fazer, por favor, vão levantando a mão, vão perguntando, né? Eu sempre gosto de ter um diálogo aqui com vocês, né? Não um monólogo, né? Não só eu ficar falando, né? Então, se vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade. Vocês acham que é importante perdoar? Sim, com certeza. Jesus já falava isso lá no Evangelho, né? Na própria oração do Pai Nosso, né? Jesus fala, né? Perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos quem nos ofendeu. E tem uma passagem também que todo mundo sempre lembra, lá em Mateus, né? Capítulo 18, quando Pedro pergunta a Jesus, né? Quantas vezes devo perdoar o meu irmão que me ofendeu? 7 vezes? E Jesus fala, não somente 7, 70 vezes 7. Então vejam a importância do perdão. Jesus também, já na cruz, crucificado, antes de desencarnar, ele fala, né? Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. E aí está um grande ensinamento para nós, porque às vezes quem nos ofende, será que ele sabe o que está fazendo? Quando eu ofendo alguém, será que eu sei o que eu estou fazendo? E aí às vezes a pessoa fala, mas quem me ofendeu, claro que sabia o que estava fazendo. É uma pessoa adulta, é uma pessoa dentro das suas faculdades normais. Mas será que ele realmente sabe o que está fazendo? Se nós estamos todos aqui em evolução, inclusive eu, nós estamos em evolução, em aprendizagem, tanto o outro pode errar comigo, como eu posso errar com o outro também. A gente pega o exemplo, né? Por exemplo, se uma criança esbarrar na gente, a gente vai dizer, é uma criança, né? Não viu, né? Mas se um adulto esbarrar, você já vai olhar e vai dizer assim, o que é? O que foi? Né? Então olha o nosso pensamento, né?
Mas se eu começar a enxergar que todo aquele, mesmo que é adulto, tem uma criança dentro dele também em desenvolvimento, eu começo a desenvolver um pouco do perdão. O perdão não é uma flor que eu vou dar para uma pessoa. O perdão não é uma coisa assim, aconteceu, eu te perdoo e tudo certo. Não é assim. O perdão é um processo. Costuma-se dizer assim, o perdão não é uma flor que eu vou, não é uma rosa que eu vou dar. O perdão é um jardim que eu vou cultivar. E um jardim de rosas, ele leva tempo para cultivar. Eu tenho que cuidar. Eu tenho que cuidar todo dia. Então esse é o verdadeiro perdão. Mas aí, Aloysio, para perdoar eu preciso esquecer? O que vocês acham? Para perdoar eu preciso esquecer? Não. Muita gente confunde, né? Eu não perdoo porque eu não esqueço. Mas não é para esquecer. Porque só esquece se a pessoa tiver amnésia. Porque a gente pode dar o exemplo assim, né? Os pais que perderam um filho que morreu atropelado. Eles podem e devem, né, perdoar quem atropelou. Mas eles nunca vão esquecer que perderam um filho. Perdoar é aceitar? Não, não é aceitar. E aí tem muita gente que confunde, né? Um relacionamento, né? Dando exemplo aqui, um relacionamento, uma das partes trai a outra. A outra parte perdoa. E às vezes aquela parte que traiu, pensa assim, me perdoou, né? Então me aceita assim, né? Faz de novo. A outra parte perdoa. E aí as pessoas confundem as coisas, né? Eu costumo dar o exemplo do dinheiro, né? Eu peço dinheiro emprestado para alguém e não pago. E vou lá e peço o perdão dessa dívida. E a pessoa me perdoa, a pessoa diz, não, tá bom, Luiz, tu não precisa pagar. Aí passam os dias, eu vou lá e digo assim, fulano, me empresta dinheiro. Aí ele vai falar, não te empresto. Mas tu não me perdoou? Aí ele vai dizer, eu te perdoei, mas eu aprendi que tu não sabe lidar com dinheiro. E que se eu emprestar de novo para ti, tu não vai me pagar. Então as pessoas confundem as coisas, né? Ele me perdoou, então eu posso fazer de novo. Porque ele aceita essa situação, para ele está tudo bem. Não, não é assim. E perdoar é confiar? Também não. Por quê? Porque às vezes, nessa situação, houve uma quebra de confiança. Então, o que é perdoar? Perdoar é eu não querer o mal do outro. A pessoa me feriu, me ofendeu, eu não quero o mal dele. Eu vou rezar por ele. Eu não quero vingança. As pessoas hoje costumam confundir justiça com vingança, né? As pessoas clamam por justiça no nosso país. Mas aí a gente vai ver, será que querem justiça ou querem vingança? A maioria quer vingança. Então, a outra parte me feriu. Eu perdoo, eu não quero o mal daquela pessoa. Mas nem por isso eu vou confiar novamente. Nem por isso eu vou aceitar novamente aquela situação. E nem por isso também eu vou esquecer aquilo. Mas assim, falando parece ser tão fácil, né? Não é? Pode levar meses, anos, pode levar 100 anos às vezes para perdoar. A gente tem situações de vidas passadas em que, por exemplo, eu vou usar eu aqui como exemplo, eu feri alguém, machuquei alguém, ofendi alguém de tal forma, e isso ficou mal resolvido, e esse espírito me persegue, e ele vai me encontrar nessa vida, e ele vem não com justiça, mas ele vem com vingança. Ele quer o meu mal. E aí eu venho, peço socorro aqui no centro, vou numa mesa mediúnica, onde é feita a desobsessão. E aí eu tenho que perdoar esse espírito, e ele também tem que me perdoar. São coisas de vidas passadas.
E são coisas que, claro, a gente nasce e a gente não lembra mais disso da nossa vida anterior. Mas então, a pessoa fala assim, então se todo mundo tem que perdoar, então eu vou aprontar com todo mundo, né? Todo mundo vai me perdoar, está tudo certo. Mas não é bem assim também. Eu até posso aprontar com um monte de gente e a minha consciência nesse mundo aqui na Terra está tranquila. Eu vou aprontar, todo mundo vai me perdoar, está tudo certo. E Jesus também vai me perdoar. Só que quando eu desencarnar, a minha consciência, e aí eu como espírito, a minha autoconsciência vai me fazer ver o quanto eu prejudiquei essas pessoas. E aí sim, eu vou querer reparar esses erros. Eu vou querer reencarnar. Eu vou querer voltar para cá para reparar esses erros. Eu vou aceitar novamente a minha reencarnação para recuperar esses erros. Então, a justiça será feita assim. Não de uma forma, como muitos pensam, como vingança. Como se falava antigamente, olho por olho, dente por dente. Não dessa forma, mas acontecerá. Acontecerá de alguma forma, acontecerá. E, como a gente estava falando, numa vida passada, eu tive uma situação com alguém que não ficou resolvida. Então, como é que acontece? Vamos dizer que eu tenho um problema com uma pessoa aqui, nessa vida, vamos falar. E aí, esse problema fica mal resolvido. Eu não perdoo a pessoa e a pessoa também não me perdoa. Eu fico acorrentado a ela. A gente fica meio que acorrentado, claro, uma corrente invisível. E enquanto nós não resolvermos essa questão, essa corrente, ela vai permanecer. Mesmo eu desencarnando e essa outra pessoa desencarnando, nós vamos ter este vínculo. E vamos provavelmente ter que voltar numa outra vida para resolver essa situação. Mas se eu pedir perdão para essa pessoa? Sim, deve pedir. Mas a Luísa, essa pessoa não quer ver eu nem pintado de ouro. A pessoa nem me recebe mais. Se você não consegue ir até ela e pedir perdão, peça perdão, faça oração por ela, vai fazer a tua parte. Se você conseguir se desvincular dela, você vai estar quebrando essa corrente. E se ela não te perdoar, ela vai ficar acorrentada ainda. Não mais a você, mas ao problema. Então a gente fala também aqui no centro uma frase assim, se eu não gosto da pessoa, o problema é meu. Se a pessoa não gosta de mim, o problema é dela. Então eu tenho que procurar perdoar a pessoa para me desvincular disso. Mas perdoar também de coração, não perdoar da boca para fora. E se a pessoa me perdoar também, ótimo. Mas aí, daí eu perdoei de novo, mas eu não mudo as minhas atitudes. E a gente volta novamente lá no Evangelho, onde Jesus, quando curava, ou quando perdoava alguém, tem aquela passagem lá da mulher adúltera, que estava sendo apedrejada, e Jesus chegou e falou, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém ficou ali, todos se retiraram. E Jesus falou para a mulher, vá e não peques mais. Então, nós precisamos mudar a nossa atitude. Não adianta eu ficar errando, ofendendo, machucando os meus irmãos, pedindo perdão, mas não mudando a minha atitude. Não vai resolver nada. Então, na verdade, o perdão, o que é? É para mim transformar, procurar uma mudança, procurar evoluir. Mas a gente sempre fala assim, engraçado, né? Eu perdoar, né? Mas quantas vezes eu preciso ser perdoado e nem sei, né? Quantas vezes eu ofendo as pessoas e também não sei? Quantas vezes eu machuco as pessoas e também não sei? Porque às vezes o que acontece, né? A gente age no automático, como se diz, e não vê as coisas que a gente faz. E as pessoas se machucam, se ofendem com a gente. E a gente nem percebe.
Então é importante, na busca do perdão, nós fazermos, né, como Santo Agostinho explicou, nós fazemos uma autoanálise todo dia do que eu fiz, com quem eu falei, as pessoas que eu encontrei, da forma que eu tratei essas pessoas. Será que da forma como eu tratei elas eu gostaria de ser tratado? Não sei. Claro, nós não somos 100%, ninguém é. Sempre nós vamos ter aqueles dias que nós estamos mais nervosos, mais agitados. E às vezes sempre alguém vai cruzar o nosso caminho nesse momento. E às vezes vai pegar a gente num dia muito bom. E aí? Mas são os altos e baixos da nossa vida. Por isso a gente sempre precisa estar numa frequência, como a gente fala, né? Uma frequência boa, espiritualizada, para sempre poder estar enfrentando essas situações de bem com a vida, né? Tem uma história real de Chico Xavier. Chico Xavier já trabalhava no centro, fazia psicografia, chegava muito tarde em casa, trabalhava no centro até de madrugada. E ele tinha um cachorro que ele gostava muito, e esse cachorro vivia doente. Então às vezes ele chegava do centro espírita de madrugada e ia lá cuidar do cachorro. Mas ele gostava muito do cachorro. A irmã dele, vendo esse trabalho todo que ele tinha, um dia resolveu ajudar o Chico. O que ela fez? Ela matou o cachorro. Ela matou o cachorro do Chico Xavier. O Chico ficou muito triste com a situação. E aquela tristeza dentro dele foi criando, como a gente fala aqui, uma nuvem negra, né? E aí o guia dele, Emmanuel, para quem já assistiu os filmes do Chico, o Emmanuel falou para ele: ó, Chico, nós estamos notando aí que essa situação, que a tua irmã matou o teu cachorro, está criando uma nuvem aí no teu coração. E está até difícil dos irmãos espirituais se aproximarem de ti para te psicografar. O trabalho está complicado. E aí o Chico assim, tá, mas o que eu vou fazer? Aí o Emmanuel disse para ele assim: procura descobrir, sem perguntar para tua irmã, o que ela mais gostaria de ganhar e compra para ela. Aí o Chico falou assim para o Emmanuel: tá, mas ela matou meu cachorro e eu ainda tenho que comprar um presente para ela? Que coisa é essa, né, Emmanuel? Que ideia tua é essa, né? Aí o Emmanuel falou assim: não, mas não é ideia minha. Isso vem de Jesus. Aí o Chico pegou, foi tentar descobrir o que ela queria ganhar. E ela queria ganhar uma máquina de costura. E na época, né, era muito caro. Hoje ainda é, né, mas na época era muito mais. O Chico foi lá e comprou em várias prestações, como se falava na época, né? E deu a máquina de costura para ela. E aí conta, né, o próprio Chico conta que no momento que ele deu a máquina de costura para ela ficou tão feliz com aquilo, que meio que saiu uma luz do coração dela, e essa luz foi em direção ao coração do Chico e limpou toda aquela nuvem negra que tinha no coração dele. Então, isso é uma história, né? Uma história real do que às vezes nós temos que fazer isso, né? E às vezes o que acontece conosco, né? A gente passa por uma situação difícil e aí aquela pessoa que a gente menos gosta, aquela pessoa que, vamos dizer assim, se falasse assim pra gente assim, ó, coloca numa fila aí as pessoas, tem aquelas pessoas que você vai colocar lá no final da fila, né? E aí você passa por uma situação difícil, que essas pessoas, aquela que está lá no último lugar da fila, elas vêm te estender a mão. Alguém já passou por isso? Alguém já passou por uma situação dessa? Ou aquela pessoa que você menos imagina que vai se preocupar contigo, e num momento difícil ela entra em contato contigo e fala, ó, eu vou fazer uma oração para ti, para tua família, eu vou te ajudar, está precisando de alguma coisa? E às vezes aqueles que a gente tinha no primeiro lugar da fila, né, aqueles não fazem isso, né? Não estendem a mão, não nos perguntam se precisamos de alguma coisa. Então, como a gente se engana, né? Nós somos cheios de sentimentos. E os nossos sentimentos,
são o nosso maior tesouro. Nossos sentimentos de fé, de amor e caridade, aí está o nosso tesouro. Só que assim, no decorrer da vida, a gente vai se esquecendo disso. A gente vai se apegando às coisas materiais, ao dinheiro, e essas coisas vão ficando adormecidas dentro de nós. Mas num momento como esse, em que a gente precisa ajudar alguém, ou que a gente até precisa de ajuda, esse sentimento se aflora. Esse sentimento de fé, de esperança, né, de caridade, se aflora. E a gente precisa que isso se aflore até para a gente trabalhar o perdão. Se a gente olhar a fundo, nós estamos aqui, neste planeta, Terra, em busca do perdão. Nós estamos aqui em busca do perdão de alguém, para pedir perdão para alguém e talvez ser perdoado por alguém. Talvez mais para pedir perdão do que para ser perdoado. Para alguém que venha pedir perdão para a gente. Por isso que Jesus falava tanto nesse tema de perdão no Evangelho. Então, essa é a nossa missão. Agora, é fácil? Não é. Não é fácil perdoar. Mas a gente precisa trabalhar isso. Mas aí, a primeira coisa então, eu tenho que aceitar que eu estou em evolução e que os meus irmãos também estão em evolução. Jesus falava assim, amai o teu próximo, né? Porque geralmente quem nos fere, quem nos ofende, é o nosso próximo. Porque se alguém encontrar com você na rua e discutir, e brigar e falar um monte de coisas, você não conhece a pessoa, né? Você até vai dizer, é louco, né? Sei lá de onde é que saiu essa figura, né? Mas quando vem de alguém que está próximo de você, que está na sua família, ou que está no seu convívio de amizade, você fica pensando, poxa, mas logo essa pessoa fez isso comigo? Por quê? Meu melhor amigo. E aí a gente entra nessa situação de que nós estamos em evolução. E eu tenho que entender que ele tem as suas limitações, como eu também tenho as minhas limitações. E às vezes, né, o que acontece? A gente é mais difícil a gente se auto-perdoar do que perdoar o outro. Porque fica aquela indignação, né? É como aquela pessoa que cai no golpe do bilhete premiado. Todo mundo já ouviu falar aqui no golpe do bilhete premiado. A pessoa fica mais indignada, não pelos golpistas que vieram dar o golpe, mas como é que ela foi cair no golpe do bilhete premiado. É claro que hoje comentam-se que usam alguma droga, alguma coisa para a pessoa ficar, né? Não ficar normal e cair no golpe. Mas é assim que acontece às vezes numa situação. Às vezes a pessoa fica mais indignada com ela mesma do que com o outro. Como é que eu fui deixar ser enganado pelo meu amigo? Como é que eu fui bobo, né? Como se fala, né? Mas é por quê? Porque talvez eu não entendi dessa forma, né? Que ele tem seus limites, que ele está em evolução e eu também. Ele pode errar comigo, eu posso errar com ele também. Mas isso quer dizer então, Luísa, que eu não posso confiar em ninguém? Não. Mas eu tenho que saber que a pessoa pode me decepcionar. Outro dia eu vi na internet uma mensagem assim: não me decepciono com as pessoas porque não espero muito delas. Porque às vezes esse é um problema nosso, né? Eu espero tanto do outro, como comecei a falar aqui no início, né? Eu espero 100% do outro. Aí se o outro me entrega 99%, não tá bom. Então é preferível esperar 50% do outro. O que ele me entregar além disso é lucro. Então a gente trabalha com as expectativas, às vezes, muito altas em cima das pessoas. E às vezes não. Geralmente isso não acontece. Nos relacionamentos é assim, né? A gente quer uma pessoa 100% ao meu ver, né? Não que a pessoa não seja boa, mas eu quero que seja 100% dentro das minhas manias, dentro do meu jeito. E não é assim, cada um tem um jeito, né? Cada pessoa tem uma situação. E às vezes aí entra-se em conflitos, né? E a gente não entende. É como aquela história, né, da pessoa que casou uma vez, não deu certo, casou duas, não deu certo, casou três, não deu certo, casou quatro.
Aí vai para a quinta vez, mas vai levando todas aquelas situações que passou nos relacionamentos anteriores e vai levando todas aquelas situações negativas. Não parou para fazer uma análise e ver o que ele estava fazendo de errado naqueles relacionamentos. Para ele, a culpa sempre era do outro. E aí ele chega num quinto relacionamento, com aquelas cargas negativas todas dos outros 4, e aí o que acontece? Não vai dar certo de novo. Ele vai enxergar todas aquelas 4 situações negativas, ele vai enxergar nessa quinta relação. E aí com certeza não vai dar certo de novo. E aí ele vai dizer assim, não adianta, eu não encontro ninguém que me entenda, né? Ou não encontro ninguém que presta, né? Só eu presto, né? Ou só eu sou certo, está todo mundo errado. Será? Para brigar precisa 2, né? Diz o ditado. Então essas reflexões a gente precisa, principalmente quando a gente fala de perdão, entender a minha evolução, entender a evolução do outro e entender o que a gente precisa fazer. O que a gente precisa trabalhar nos nossos sentimentos de amor, de fé, de caridade. Entender que os outros podem errar também, sim. Eu também posso errar. E que nós estamos aqui para perdoar e para ser perdoados também. Mas para mudar. Não adianta eu vou lá, eu erro, peço perdão. Eu erro, peço perdão. Eu erro, peço perdão. Mas nada muda. E aí? Então a mudança tem que começar por mim. É claro que é difícil, ninguém muda da noite para o dia, ninguém muda em poucos minutos. A mudança é demorada, mas eu tenho que começar. Não posso ficar revoltado, porque a pior coisa que tem é quando nos deparamos com um problema, ao invés de aceitarmos, a gente se revolta. Esse tempo que eu trabalho essa revolta é o tempo que eu já poderia estar aceitando e trabalhando essa situação dentro de mim. Então, quanto mais tempo fica revoltado, pior fica. E isso acontece conosco, acontece no mundo espiritual também. Essa situação que eu estava falando para vocês do espírito me perseguir, é porque ele vem com a revolta já há muito tempo e vem me perseguindo. E ele quer vingança. Ele não me perdoou. Ele não aceitou a situação. Então é isso que nós precisamos trabalhar. É essa situação que a gente precisa trabalhar dentro de nós, para que a gente comece a aceitar e a se transformar. Teve uma situação que aconteceu, não sei se vocês lembram, não sei se foi ano passado, ano retrasado, lá em Goiás, que um menino levou uma arma para dentro de uma escola. Ele era filho de policiais e ele acabou disparando lá a arma dentro da sala e matou um outro rapaz. E aí entrevistaram os pais do rapaz que foi morto, e aqueles pais daquele rapaz me pareceram assim, não falaram lá na entrevista, mas me pareceram que tinham conhecimento espírita, porque eles falaram assim, não, a gente perdoa o rapaz, a gente perdoa, e a gente até tem pena do que ele vai ter que passar por isso, né? Então a gente vê assim que são pessoas bem esclarecidas, né? São seres bem iluminados, bem esclarecidos. É difícil? Mas na doutrina espírita a gente fala, a dor é inevitável. A dor você vai sentir. O sofrimento é opcional. Então é essa preparação que a gente tem que ter para saber enfrentar essa dor e saber trabalhar esse sofrimento. Trabalhar esse sofrimento a favor da nossa evolução. Alguém quer fazer alguma pergunta? Sobre perdão? Não? Não? Então tá. Seu Hélio, Jaime. Obrigado, gente. Obrigado, Aloysio. É de suma importância que a gente reflita o que ele falou, né? Que a gente leve para casa, dentro de nós, nos nossos pensamentos,
que a mudança começa pela gente, né? Agora eu vou fazer o encerramento, aquela técnica do trem. Peço que se coloque em uma posição bem tranquila. Feche os olhos. Relaxa o máximo. Com os olhos fechados, vamos se imaginando numa estação de trem. Mentalmente, e logo na nossa frente um vagão de trem. Aguardamos o momento que a porta irá se abrir. Esse momento de relaxamento é dado o início dos trabalhos. Vocês vão relaxando o seu corpo. É soado o apito e as portas lentamente vão se abrindo. Vocês vão entrar para dentro do vagão, vão se imaginando, e neste vagão vocês vão encontrar seus entes queridos, alguns muito há tempo já desencarnados, outros há algum tempo vocês não veem. Vocês vão se imaginando, cumprimentando e conversando lentamente com cada um. Vão cumprimentando lentamente. E vão arrumando um lugar dentro deste trem para vocês sentarem. Liberte sua mente através da imaginação. Escute o que eles têm para falar. Alguns deles vão conversar com você, outros só cabe um abraço, um cheiro, o momento de vocês se entregarem a esse momento de meditação e concentração. É soado o apito, as portas vão lentamente se fechando e podemos sentir o trem se locomovendo. Já vai se afastando da estação. Enquanto isso, você vai sentindo um ou outro conversar com você através da sua imaginação, e a conexão desta casa é feita. Amparado por um Pai cheio de misericórdia. Em certa altura, o trem faz uma curva acentuada à esquerda. Onde você está sentado, pela janela, você vê lá na frente a Maria Fumaça, com uma fumaça bem branquinha. Com todo o teu coração e teu amor, vai saindo a fumaça bem branquinha, você leve aquela fumaça até a sua casa, com teu amor. Imagine ela circulando de cada cômodo lá dentro da sua casa. É uma limpeza espiritual que você está fazendo. Primeiro a sala, ela vai circulando, sentido do relógio, sentido horário. Depois ela vai para a cozinha,
lavanderia. Os banheiros da casa, corredor. Quarto das crianças e o de visita. Por último, você leve a fumaça lá no seu quarto. Imagine ela circulando. E se desejares, imagine alguém da sua família, seu amigo, que neste momento está precisando. Se entregue a esse momento. Leve essa energia, essa limpeza até na casa dele, ou no hospital, aonde precisa mais de você. Vamos se aproximando da próxima estação. Vamos sentindo o trem lentamente reduzir a velocidade. É momento de estar se despedindo dos seus entes queridos. Dar aqui um abraço. O trem inicia a manobra na plataforma. Vai manobrando lentamente. As portas. O trem já parado. Lentamente as portas vão se abrindo e é momento de você se despedir dos entes queridos, dando um abraço, ouvindo o que eles têm para lhe falar. Lentamente vamos voltando para o centro, abrindo os olhos. O nosso coração mais leve, como tivéssemos cumprido a nossa missão. Todos bem? Todos bem? Sejam bem-vindos ao centro de Fátima. Temos um pequeno café aqui atrás, que é produzido por vocês mesmos. Quem vem na casa sempre traz uma cuca, um pão, uma rosca, né? E na medida que a pessoa vai se habituando ao sistema da casa, e pode parecer a primeira vez que quem vem meio complexo, né, senhora? Mas é fácil de entender, não é? Muito fácil. Os médios de crachá estão aí para responder qualquer dúvida que vocês tenham, né? Tem um cafezinho aqui atrás, tem uma água com um sabor diferente.
né? Aqui temos o hospital para quem vem a primeira vez, tem a fluido, que a gente trabalha com fluidoterapia, e a mesa, a mesa do outro lado. Aqui é o André que faz as cirurgias, né? As cirurgias espíritas, e tem uma emergência que é o trabalho fraterno. Sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser.